Bom, gente, vamos tentar hoje falar um pouquinho mais da incorporação. Primeiro, vamos deixar claro uma coisa. Esse termo incorporação a gente usa, talvez, porque não tem uma outra palavra melhor para a gente expressar a coisa, né? Mas acredito que o termo mais certo seria mediunização. Tá vendo como é que é difícil falar mediunização? Então a gente acaba usando a incorporação. Só que a incorporação dá uma ideia de quê? De que um espírito vem e toma conta do nosso corpo ali e o nosso espírito sai e vem outro e toma conta. Não é isso? Então isso também, para quem não conhece, até de certa forma assusta, né? E assim, para quem está começando, para quem tem os sintomas mediúnicos, é bom deixar claro, gente, que a mediunidade ela pode ser educada. Isso é muito importante a gente frisar, sabe? A gente tem como controlar tudo. É lógico que no começo a gente não tem muito controle da coisa por desconhecimento. Por isso é importante a gente estudar, sabe? E tem muita coisa bacana para estudar. Eu acho que para quem quer entrar realmente nesse caminho, para quem tem os sintomas, pega o livro dos espíritos para ler, depois lê o livro dos médiuns também, porque aí vai começar a ter uma ideia realmente de todo o processo e começa a se educar. E isso não é assim, eu não estou falando só porque é brincadeira e é necessário mesmo, sabe? Porque o médium que ele não é educado, ele sofre, e sofre mesmo. Né? Vai sofrer assédio, ele não vai ter controle de nada, ele não vai saber pelo que ele está passando. Então, o estudo ele é extremamente necessário. Né? Eu não tô, eu assim, eu estudei bastante, eu fiz vários cursos, eu não estou aqui tentando passar conhecimento para vocês, porque todo o conhecimento que eu adquiri, depois algumas coisas eu fui pegando mais na prática mesmo, né? Eu estou aqui tentando passar para vocês um pouquinho da minha experiência e despertar em vocês, assim, a vontade de pesquisar aquilo que vocês sentem, tá? E vendo assim, não é maluquice que eu sinto, tem outra pessoa que sente igual e eu vou pesquisar para ver o que é isso, entendeu? Então, assim, porque eu não quero, como se diz, assim, induzir vocês a nada, sabe? Eu acho que tem bastante doutrina aí para todo mundo estudar, tem bastante material legal e cada um tem que buscar suas verdades. Eu sempre friso isso. Assim, a gente vai aprendendo muito com a prática mesmo, né? Então, a gente também escuta muita coisa, lê muita coisa que às vezes na prática não bate bem. Então, você tem que também, com conhecimento, saber filtrar, né? Saber entender o que você passa, interpretar pelas coisas que você passa. Então, é o que eu tenho feito aí pelo meu caminho, né? Antes de eu começar a trabalhar mesmo, a receber, a deixar os espíritos se aproximarem e passar mensagens, eu fiz vários cursos. Então isso foi importante porque quando eu comecei a receber essas mensagens, eu já tinha mais ou menos noção do processo. Então eu não fiquei tão perdida, né? E tinha domínio da coisa também. Aí eu não deixava a situação me controlar. Eu controlava a situação. Isso é que é importante, porque o médium sem o domínio, ele deixa às vezes a situação toda chegar a um ponto que você extrapola tudo. Né? Se você não tiver equilibrado, você deixa um espírito em desequilíbrio encostar em você e fazer coisas que fogem do teu controle. Mas tudo pela falta de educação mediúnica, né? Porque nós temos o controle de tudo. E isso é muito importante a gente ter consciência disso. Nenhum espírito pode tomar conta do nosso corpo e nos obrigar a fazer nada, não. Quem vai fazer somos nós, tá? Pela nossa falta de entendimento. Que no momento que você tem entendimento, que você ainda está ali dentro do teu corpo, que é você, que você está comandando, você não vai deixar ninguém fazer nada. Você está ali. Você só está servindo, dando passagem para ele se comunicar.
Isso tem que ficar bem claro dentro do médium, né? E não é sair fazendo um monte de, né, de coisas aí, que às vezes a gente vê os médios fazendo coisas que não tem nada a ver, né? Então, e quando eu estou falando coisas que não tem nada a ver, gente, eu não estou falando de preconceito das coisas que acontecem dentro dos centros, tá? Até vou explicar por quê. Eu sei que dentro do centro kardecista, e vou colocar pela minha experiência, existe dentro dos centros kardecistas, tem até um vídeo muito engraçado na internet que eu rio muito, de que o médium não pode dar passe dentro do kardecismo, fazendo gesto, não sei o quê, porque assusta a pessoa que está, até concordo, tá? Que assusta. Mas em determinados casos, eu tenho por experiência própria, que eu também não acreditava nisso, porque eu fui doutrinada dentro do kardecismo. Então, eu tinha aquelas técnicas, eu fiz curso de passe dentro do kardecismo, eu conheço toda a técnica, que tem que ser calminho, você não precisa fazer aqueles salamaleques todos para aplicar o passe, tá bom. Aí eu fui trabalhar na sala de cura, né? Com esse caboclo que veio trabalhar comigo. Já começou pela incorporação, né? Quando ele se aproximava, quando eu me sentia mediunizada por ele, tudo era estranho. Eu crescia, eu transpirava. Tem um tempo que eu não incorporo com ele, né? Tem um bom tempo que eu não trabalho com ele, deve ter um ano, mais ou menos. Não digo um ano porque eu já trabalhei com ele aqui em casa, esse ano que eu fiquei afastada do centro umas 2 vezes. Mas no centro mesmo tem um ano que eu estou afastada do centro. Então, todo o meu corpo eu ficava o tempo todo que eu estava mediunizada dele em EV. O tempo todo. Então, daí dá para sentir o desgaste, né, energético. Nem tanto, eu acho que eu usei a palavra errada, não é desgaste. Porque, na verdade, eu estava ali produzindo energia. Quando a gente está em EV, a gente está numa mobilização energética danada. Eu estou produzindo energia. Ele fazia todo o meu corpo vibrar. Aquilo é até legal, não é ruim não. Tá? Não é desgaste nenhum. Eu apliquei a palavra errada. Então eu ficava em EV, eu transpirava muito, talvez eu tinha que elevar toda a minha frequência, né? Toda a minha vibração mesmo corporal, né? Eu deixava, porque eu confiava, né? Eu já sabia o trabalho que ele vinha fazer, eu tinha uma certa confiança, eu tinha uma permissão da casa também para trabalhar da forma como ele quisesse fazer. E no começo, eu tinha muito bloqueio pela doutrina do kardecismo, que dizia que eu não podia fazer aquele gestual todo. Só que eu comecei a perceber que tinha um fundamento naquele gesto que ele fazia. Vocês podem não acreditar, tá? Mas ele trabalha, quando ele dá um passe lá, que ele cruza, eu acho que ele faz assim com os dedos e cruza. Eu achava que aquilo era só para, não sei, era dele lá, alguma coisa. Numa das vezes que ele estava aplicando o passe, ele usa tanta energia quando ele está fazendo esse gesto, e, gente, eu posso jurar que eu vi sair faísca quando ele fazia assim. Foi aquilo que me convenceu que era necessário esse gestual, tá? Então, assim, a gente não pode ter esses nossos preconceitos com certas situações que às vezes nos são colocadas, né? Que eu estudei aquilo. Ah, não pode fazer, não pode fazer. E, no entanto, quando eu fui trabalhar mediunizada, eu passei por essa situação. Né? Na casa que eu trabalhava foi me dado permissão, então tudo bem. Então, e eu fui deixando, porque eu percebi que de alguma forma aquilo tinha ali um fundamento, que ele trabalhava com aquilo não era à toa, não era para aparecer, para fazer aquele salamaleque todo. Ele manipulava a energia, ele usava meu corpo, né, e manipulava. Eu tenho muita eletricidade estática. Sabe, se eu passar a mão no meu cabelo e botar agora aqui, eu tô falando com vocês, eu tô toda arrepiada. É normal, meu. Eu tenho essa facilidade. Então, talvez esse espírito vinha trabalhar comigo até, que houve uma compatibilidade muito grande. Ele precisa de toda essa energia que eu tenho, né, essa produção energética que eu tenho, que é o que eu falei. Cada corpo tem uma configuração.
De repente, a minha configuração energética produz muita eletricidade. Eu tenho uma coisa assim de... Às vezes eu tenho uma facilidade enorme de queimar lâmpada. A gente sabe que a eletricidade passa, né? Não sei, às vezes eu vou aqui em qualquer lugar, assim, desde pequenininha, não é só daqui de casa, não são dos filhos, é onde eu morei. É, acender, às vezes eu boto a mão no interruptor e a lâmpada estoura. Estoura mesmo, fazer puf, estourar. Ou então ela fica preta, né? Então eu tenho isso de produzir muita eletricidade. O meu corpo produz eletricidade. Algumas pessoas são assim também, que eu já conversei. Eu dou choque. Eu tenho uma amiga que diz que também, né, Marisa, também dá choque. E então, de repente, houve essa compatibilidade dele para trabalhar comigo, porque ele necessita dessa energia para fazer o trabalho que ele faz, né? Eu até estou pensando em ver um lugar para voltar a trabalhar com ele, porque eu acho que é necessário também. Vamos ver, tudo tem um tempo certo, de repente vai voltar a trabalhar. Mas aí o que eu queria falar mais para vocês da incorporação, da mediunização, né? O que eu também percebia de diferente, aí eu vou falar um pouquinho até do meu caminho na psicografia. Eu sinto assim, que existem duas formas. No caso desse caboclo, quando ele vinha e ele incorporava, não quer dizer que ele entrava no meu corpo, mas eu sentia que havia uma ligação mais forte dele comigo. Então, havia talvez uma ligação energética de uma outra forma, né? Talvez até através dos chakras mesmo. Eu acredito que espiritualmente eles devem ficar próximos e se ligar a nós pelos nossos chakras, tá? Deve haver uma ligação, e tem que haver uma compatibilidade muito legal. Ele talvez me acelerasse para poder mudar minha frequência, para poder haver essa compatibilidade. Talvez me acelerasse para eu produzir mais energia que ele ia precisar para os trabalhos. Tá? Isso tudo são as minhas conclusões, né? É o que eu vou especulando. Eu estudei um livro muito bom também, que é Técnica da Mediunidade, do Pastorino. Lá fala de eletricidade, magnetismo, bastante tempo que eu estudei. Então depois eu vou até dar uma outra olhadinha, indico para vocês, quem está querendo estudar um pouco mais, é um excelente livro. Técnica da Mediunidade, do Pastorino. É meio complicadinho de estudar, porque tem uma parte de física e tal, que eu detesto, né? Mas vale a pena. E não reparem, hoje eu tô com aquela minha terrível falta de ar, mas tem dias que tá um pouquinho assim. E aí, da outra forma que eu também percebi. Então, esse caboclo vinha e ele se ligava a mim assim. Como também o pai Benedito, era uma ligação que eu sentia que era bem, bem energética, nível de chakras mesmo. Tanto que afeta o laríngeo, não que você não tenha controle, tá? Não é que não tenha o controle, mas você fala realmente com a voz alterada. E eu sempre permiti, porque eu acho que se torna o processo mais autêntico. No momento que eu também começo a interferir muito com a minha mente, eu confio no espírito que está trabalhando comigo. Então eu estou cedendo o meu aparelho para ele falar. Então eu acho que é mais autêntico ele falar da forma como ele quiser se expressar. Também tira um pouco aquele preconceito do kardecismo, de dizer, não, porque ele sabe falar de outra forma. Eu vou deixar ele se expressar da maneira como ele quiser, sabe? Eu acho que isso aí ele quer vir daquela forma, fica mais autêntico, eu não estou filtrando palavras, a coisa vai fluindo espontaneamente. Eu acho que fica mais natural o processo. Fica menos anímico, vamos dizer assim, né? E aí, com a psicografia, eu percebi também duas formas de mediunização, tá? Quando o Hilário, que eu acho que é o meu mentor, se aproximava para me passar alguma mensagem, ele não utilizava os meus chakras. Talvez a gente trabalhe, lógico, para ele ser meu mentor, eu estou na mesma frequência que ele, né?
ele pode ter mais conhecimento, ele ele tem padrão moral melhor, mas ele é meu amigo, ele já encarnou comigo várias vezes, isso eu tenho certeza. Ele está próximo a mim, então ele tem muita compatibilidade energética comigo, né? Se eu conseguir me elevar um pouquinho, se eu conseguir sintonizar um pouco mais, eu capto o que ele tá falando comigo, né? Não é fácil. Eu tenho que estar realmente num ambiente, mergulhada num ambiente preparado para aquilo, como é o caso que acontecia lá nas sessões mediúnicas. A gente estava mergulhado num ambiente todo preparado, a gente fazia prece, havia espíritos ali nos envolvendo, havia um preparo todo para a gente receber as mensagens. Então, e eu também me preparava para recebê-lo, né? Aí aquilo ali me ajudava a conseguir perceber, né, o que ele estava me enviando. Então eu consegui ouvi-lo. Eu ouvia do meu lado direito aqui. Então eu escrevia sem interferência dele. Eu não sentia ele movimentando a minha mão. Eu só ouvia o que ele ditava, como eu já ouvi, já recebi mensagens dele de acordar e vir para o computador escrever. Eu sei que não sou eu, né? Ou então é um processo anímico, aonde eu estou acessando uma encarnação vivida, onde eu era um homem, porque eu escuto uma voz masculina falando comigo, né? As mensagens que vêm do Hilário vêm numa voz masculina. E aí por isso que eu sei que é dele, e ele também sempre assina como Hilário, então eu sei que é dele. E aí eu concluí que fosse o meu mentor, né? Esse meu amigo que está sempre acompanhado comigo. Quando eu recebi as mensagens da Esther, era diferente. A Esther, eu já sentia todo o meu corpo se modificando. Então, a Esther trabalhava como as entidades da Umbanda vinham trabalhar comigo. Para ela me passar uma mensagem, ela necessitava alterar a minha vibração, e aí ela já trabalhava com o meu corpo mesmo. Aí eu trabalhava mediunizada. Eu sentia um impulso na mão, a minha mão ficava dormente, eu já sabia que era a Esther que estava vindo. É diferente. Tem muito tempo que eu não... Em casa eu nunca recebi nenhuma mensagem da Esther. Só recebi mensagem da Esther lá no centro, né? O vocabulário dela era diferente, né? Às vezes eu escrevi até e depois ela usa muito o pronome voz. Tinha coisas que eu escrevia que depois eu ia ler, achava que estava errado e eu ia corrigir e estava certo. Acontecia isso. Às vezes acontecia também o contrário, tá? Mas na maioria das vezes eu dizia, pô, mas é isso mesmo? Porque era tão esquisita a coisa que eu ia ver e era realmente, estava certo lá a conjugação do verbo, né? Mas era um processo diferente. Então, isso eu fui aprendendo com a prática, que existem formas distintas da gente, vamos dizer assim, incorporar, tá? Mas não é que o espírito entra dentro de você e toma posse do corpício aqui, não. Não é assim. A gente tem que ir começando a desmistificando as coisas para quem está entrando no processo, entrar já com um pouquinho de conhecimento para ir se doutrinando, para ir se educando, né? Até porque o que acontece? A gente, vamos dizer assim, a gente recebe, né, os espíritos que estão compatíveis conosco. Essa é a verdade, tá? É muito mais fácil, quando você está com o teu canal mediúnico já em desenvolvimento, está se desenvolvendo, você está ali extremamente sensível, né? E se você não está frequentando um centro, onde você tem um certo preparo, alguma coisa, você está ali aberto, tá começando a ficar aberto para qualquer coisa. É como se você estivesse captando o que está ao seu redor. E você vai captar aquilo que está de acordo com a sua vibração, certo? Então, se você não tiver muito legal, se você não tiver equilibrado, o que você vai captar, né? Se você tiver depressivo, se você não estiver bem, você vai captar, você vai, por atração, você vai atrair espíritos que estão vibrando igual você.
e aí por você estar aberto, você vai permitir que eles se aproximem de você. Então você vai começar a captar as mensagens que eles estão passando. Da mesma forma que eu escuto o Hilário quando eu estou um pouquinho mais alta, eu escuto o Hilário falando coisas boas comigo, quando eu estou um pouco mais baixo ou lá no chão, eu vou escutar um que está lá no chão me falar um monte de besteira no ouvido. O processo é esse, né? Não tem também mistério. Acho que quando a gente começa a entender como funciona, aí você vê a responsabilidade que é do médium, né? Isso é... A gente tem que ter noção realmente de tudo, né? É responsabilidade mesmo, gente, sabe? Não sei porque algumas pessoas... Tem gente que diz assim, ah, mas eu não queria isso. Eu não posso fazer nada, meu amigo. Se você veio já com o teu canal mediúnico aberto, tem que trabalhar, bora trabalhar e bora ser responsável, sabe? Tomar conta dos seus pensamentos, porque tem pessoas que realmente nunca sentiram nada, não tem nada, ou são sortudos, ou não estão devendo nada, ou não sei, não sei. Ou a gente não sabe se estão muito atrasados ou se estão muito evoluídos, mas quem veio, que sente, tá? É responsabilidade. Então vamos estudar, vamos aprender um pouquinho até para nos defendermos, né? Também. A gente tem que ver com isso. Vamos aprender a lidar com isso. Não tem como reclamar, não. Não dá pra. Não tem nem com quem reclamar, entendeu? É um caso sério. Tá igual os serviços aqui no Brasil. Vai tentar reclamar, vou mandar reclamar com o Papa. Vai, reclama. Não dá, não. Vem com isso, é melhor aprender a lidar. É a melhor coisa. Então, a gente, tendo conhecimento de como funciona, fica tudo mais fácil. É responsabilidade, né? Mas se torna mais fácil. É por isso que, assim, eu evito certas situações mesmo. A gente tem que evitar coisas que nos aborreçam, tem que evitar coisas que nos deprimam, tem que evitar tudo isso, porque senão quem é esponja capta tudo. Não tem jeito. Não tem como. Você tá ali, você tá aberto mesmo, né? Você tá se abrindo, você tá ali já preparadinho para receber, para captar o que estiver ao seu redor. Então tem que saber bem, cuidar do seu nível dos seus pensamentos, né? Para você manter uma frequência legal, para você poder atrair pensamentos também, consciências boas para o seu lado, né? Então, assim, dentro da incorporação, né, vamos dizer assim, que é uma palavra realmente que eu acho que não deveria nem ser bem aplicado, que a gente recebe a influência do espírito, tá? Não é que ele tome conta do nosso corpo. Nos casos de possessão, quando que a gente lê aí, né, são casos de pessoas que realmente às vezes estão muito debilitadas, muito deprimidas e que não têm nem condição de reagir a um ataque, tá? Mas são casos muito raros, muito... Na maioria desses casos também que acontece nas igrejas, as pessoas, quando a gente vê aqueles espíritos, é muita falta de educação mediúnica. As pessoas às vezes param na igreja realmente porque são médiums, né, e não aceitam o fato de serem médios. Aí tem um comportamento, é lógico que a igreja ajuda pra caramba, e aí quando chega dentro da igreja, muda todo o comportamento, né, que é onde a igreja vai fazer o trabalho dela de mudar o padrão da pessoa, aí vai afastar todas aquelas companhias que ela tinha. Você vê que quantas pessoas largam vícios, né, largam uma vida complicada que tinha, e aí afasta aquelas companhias espirituais todas, né, e realmente melhora. E aí ela continua sendo médium, mas só que ela não vai receber mais aqueles amiguinhos que ela recebia. Ela vai frequentar a igreja, dentro da igreja tem uma egrégora bacana, né? E é frequentada também pelos espíritos que
estão ali compartilhando a mesma ideia. Então ela não vai, apesar dela continuar sendo médium, se ela mantiver o nível legal, ficar lá dentro ajudando as pessoas, fazendo as preces, ela vai, se ela está ali dentro daquela frequência, ela não vai sentir mais nenhum problema com a mediunidade dela, né? Ela não vai ter mais, ela não vai receber mais aqueles espíritos que antes ela tinha problemas, né? Que ela recebia. Porque quanto mais também baixo o nosso padrão, mais necessitados eles são. Então eles se aproximam mesmo, né? Quanto melhor o nível vibratório, o nível moral dos espíritos, menos eles nos perturbam. Então essa é a verdade. Se você procura uma igreja para você também, você não quer ser médium, você não quer exercitar a sua mediunidade, você procura uma igreja, é legal também, né? Porque você vai estar acompanhado de consciências que também já têm um outro padrão mental. Não fica perturbando ninguém. Agora, se você é médium, né? Se você tem já um certo desenvolvimento mediúnico e você frequenta, tem companhias ruins, você vai atrair exatamente aquilo que você está, né? E são consciências que às vezes estão em condição igual ou pior que você, tão necessitados ou pior que você. E quanto mais necessitados, mais eles vêm mesmo para sugar. É por isso que a gente percebe, né? Então a gente tem que entender como funciona para sair disso. É uma força danada. E assim, depois que a gente entra, principalmente depressão e os vícios, né? É muito complicado, tem que ter muita força para sair. Quem é médio e entra nisso, porque o processo obsessivo é intenso, né? Então tem que ter uma força danada, depois muita fé, muita garra, vontade mesmo de se libertar desse, né, desse círculo aí que fica em volta aí para poder entrar numa vibração melhor. Mas é possível, gente. A gente consegue, nada é impossível pra gente, né? Tudo depende da nossa vontade, do nosso querer. E a gente entender um pouquinho do que está se passando, né? A gente compreendendo, a gente até espanta. Começou a se sentir mal? Sempre fala, e vou falar em todos os vídeos, hein? Reza. Reza um Pai Nosso, porque quem está em volta vai ver que você não está afim da companhia. Começa a rezar. Tô mal? Tô passando mal? Reza. Que aí quem está ao redor você já começa a melhorar o teu padrão. Já vai por aí. Então ao teu redor já vai sentindo que não é por aí, né? E aí você já começa a captar outras consciências que já vão vir te ajudar, outros espíritos que você já começa a alcançar outros. E eles também conseguem já entrar já na tua frequência também, né? Bom, eu acho assim que a gente tem que sempre buscar mesmo um pouquinho de esclarecimento antes de mergulhar de cabeça em alguma coisa, né? É o que eu aconselho a todo mundo. Quem quer frequentar a Umbanda, quem quer frequentar o kardecismo, estude, sabe? Não sai se entregando assim, quem tem sintoma de mediunidade, não sai se entregando não, porque tem muita casa bacana, mas tem muito lugar também que não instrui o médium, e a pessoa às vezes entra ruim e sai pior, né? Então, a gente tem que procurar conhecimento aí para saber onde está entrando, para não entrar em fria, né? Bom, eu vou aos pouquinhos colocando mais coisas, que eu não queria fazer vídeos muito longos, senão fica cansativo, né? Aos pouquinhos a gente vai conversando, mas eu acho que deu para passar um pouquinho mais da incorporação, mas eu vou voltar no tema mais, tá? Olha, mais uma vez obrigada e fiquem com a luz.